Boa noite, pessoal, para mais uma Horror Expo Online 2020. Estamos aqui com Felipe Barbosa, digital influencer, especialista em horror. Boa noite, Felipe. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje para falar de um tema que gosto bastante, né? Que faz a gente passar muita raiva, mas traz muitas coisas boas também. Sem dúvida, sem dúvida. E é bom deixar o horror da vida real longe, cara. Exatamente. Aproveitar para puxar um pouco mais de entretenimento. Com certeza. E é engraçado quando você fala da questão de horror de vida real, que hoje em dia, quando você para para pensar em obras de horror que a gente gosta e que fazem sucesso, as obras estão tendo muitas vezes que se aproximar do horror da vida real. Quando a gente fala aí de pós-horror, eu não gosto desse termo, mas o pessoal usa bastante. Horror que faz crítica social, porque assim, parece que alguns temas, tipo espíritos, demônios e tudo mais, estão tão batidos com certos clichês, que o pessoal está tendo que apelar para a vida real no cinema e nas séries. Sem dúvida, sem dúvida. Fui perceber isso porque quando a gente começou a conversar para ter a entrevista aqui, você falou para mim, pensa aí no seu top 10 séries de horror. Eu falei assim, falar de séries de horror, eu sei falar de umas 20, né? Mas top 10 séries que eu realmente indico, eu coloquei só, eu vou fazer um top 7. Aí, se for para falar de 10, eu acrescento 3, tipo assim, essas 3 aqui eu vou colocar, mas eu tenho problemas com elas. Não, boa. Vamos puxar essas séries, então. No 10º lugar, o que você recomenda? Fechou. Na hora de organizar aqui, eu fiz o seguinte. Eu tenho uma série que é o meu grande caso aí de amor e ódio no YouTube, que é a série que me fez ficar conhecido por muitos como youtuber que fala de horror, que é American Horror Story, né? Sim. O problema eu te conheci por causa dela, inclusive. Por causa de American Horror Story. Então, na hora que eu fui colocar American Horror Story na lista, eu falei, gente, tem um problema aqui, porque assim, eu deveria colocar American Horror Story cada temporada como uma série individual ou considerar tudo como uma só? Mas aí também eu ia gastar a lista inteira só com ela, né? Aí, na hora de montar a lista aqui, eu decidi fazer o seguinte. Eu vou colocar American Horror Story como uma série só, mas depois, em algum momento aqui da lista, eu peguei uma das temporadas para falar em dela separado. Então, me permite dar essa trapaceada. Boa. Eu coloquei American Horror Story, então, aqui em 10º lugar mesmo. Porque, assim, American Horror Story tem temporadas excelentes e temporadas horríveis, né? Mas eu acho isso muito massa porque a gente que é fã de horror, a gente sempre fala que a gente sempre tem aquele conteúdo de horror que você detesta, né? Ou aquele que você ama, tipo assim, não, acho que esse aqui ele tem uns defeitos, ele é meio brega, mas eu gosto dele. Então você acaba sendo seu guilty pleasure, né? Eu acho que eu tenho essa relação com American Horror Story. Eu assisto a série desde a primeira temporada, em 2011, né? Para quem estiver aí assistindo e não sabe do que se trata a série, é meio difícil definir porque é uma série antológica. Então, exatamente a série se define pelo título dela, né? Uma história de horror americana. Então, a cada temporada você vai ter uma nova história. A primeira é numa casa mal assombrada, a segunda é num hospício, a terceira é um coven de bruxas, né? Só que o criador da série, o Ryan Murphy, ele divaga muito nos estilos dele. Então você tem aí algumas temporadas, tipo a sexta, né? Que é completamente brutal, que é completamente gore, tem muitas cenas de violência e tudo mais, com um estilo muito massa. E você tem algumas temporadas, tipo a terceira, né? Que é o Coven, a temporada das bruxas, que é uma temporada completamente adolescente, né? Que você pode entregar aí para uma pessoa de 9, 10 anos assistir, que ela pode ver de boa. Ele oscila demais mesmo. Oscila demais, né? Então, assim, por mais que seja uma série que eu gosto bastante de falar dela na internet, ela me faz passar muita raiva. Então, eu falei assim, eu vou botar ela na lista, mas ela vai estar em último lugar. E aí, uma delas específica eu comento aqui mais pra frente. Boa. 9ª posição. Em 9ª posição, eu coloquei uma série que eu gostei bastante. Infelizmente, ela foi cancelada, né? E eu não entendi muito bem, porque talvez ela tenha funcionado somente para mim, porque eu vi muita gente falando mal dela na internet. Que é uma série original da Netflix, Marianne, né? Para quem ela estreou no ano passado, né?
E a premissa dela não é extremamente original, muitas outras obras já tinham essa premissa antes, só que eu achei o jeito que a série foi contada muito original. Nessa série, a gente tem ali uma escritora, né, uma autora de romances de terror, que ela escreve livros sobre essa vilã, sobre essa bruxa Marianne, desde que ela começou a carreira dela. E os livros fizeram muito sucesso. A questão é que tem algum momento ali que ela decide parar de escrever horror, ela quer ir para romances e outros gêneros, e quando ela decide parar de escrever, uma colega dela, uma conhecida da cidade onde ela viveu quando era criança, vem atrás dela falando que a Marianne, a bruxa sobre quem ela escreve, realmente existe, né, que é uma entidade maligna, um espírito aí, e que ela está dentro do corpo da mãe dela, da mãe dessa colega, né? Aí a escritora fica um tanto confusa, né? E ela fala, não, mas como assim? A Mariana não existe, eu inventei, né? E aí a história vai se desenrolar a partir daí, até porque eu não posso dar muitos spoilers, né? Mas assim, ela vai então ser atormentada, ela vai ter que voltar para a cidade dela, reencontrar o passado dela e ser atormentada aí pela presença dessa Marianne, que ela achava que era só uma personagem dela, mas não, a entidade realmente existe. Por mais que a série tenha sido cancelada, para quem é muito fã, a série é uma série francesa, né? Então já foge aí um pouco de alguns clichês de Hollywood, simplesmente pelo fato de ser francesa. E é uma série que eu gostei muito, porque ela é contada, você sente que você está lendo um livro que a personagem ali escreveu, né? Inclusive no jeito que ela é editada, ela tem várias páginas passando e tudo mais. É uma série que eu gostei bastante, por mais que ela tenha terminado com uma ponta solta para ter uma segunda temporada que nunca vai existir, eu acho que ainda assim vale a pena. Porque sabe aquele filme de terror que você assiste e fica uma coisinha no final em aberto para te dar um clima de mistério? Já que a série foi cancelada, eu recomendo aí quem não assistiu, assistir e entender que o final fica com uma ponta em aberto. Mas ainda assim ela vale muito a pena. Maravilha. 8ª posição. Em 8ª posição, pra ficar junto aqui, eu também botei outra série que foi cancelada. É incrível como série de horror... Como existe série de horror cancelada? São muitas, né? Em 8º lugar, então, Só um minuto, só ver se eu não tô pulando. O 8º lugar que eu pus foi... Tá certo. Deixa eu pôr aqui. Acho que eu troquei... Não, tá certo. É o 8º mesmo. É a que foi cancelada. Depois é de boa editar essa parte, né? Você falou? Ok. Em 8º lugar, Agora vai. Em 8º lugar, eu coloquei a série Chambers, né? Que tem o mesmo estilo da outra. Também terminou com um final um tanto em aberto. É da Netflix também. E a Netflix, eu acho que ela é especialista em trazer séries de horror que tem uma primeira temporada e depois não são renovadas para a segunda. E é uma série que eu gostei muito e eu achei muito original. Então, assim, a série me deixou muito satisfeito. A gente acompanha a história de uma menina que se chama Sasha, se eu não me engano. E logo no primeiro episódio da série, ela passa mal e ela precisa de um transplante de coração. Aí a gente vai acompanhar a família de outra menina que também acabou de falecer, que se chama Becky, né? Que é uma menina de uma família mais rica, de condição financeira bem melhor. Só que essa Becky, ela morre. E quando ela morre, a família autoriza que seja feita a doação dos órgãos dela. Então a protagonista, que é a Sasha, recebe o coração dessa Becky, né? E depois que ela recebe esse coração, os pais da Beck, que perderam a filha, eles começam a se aproximar da Sasha, porque eles querem sentir que eles estão perto da menina que tem o coração da filha. Só que eles se aproximam dela de uma forma bem bizarra, né? Fica uma coisa bem stalker, eles querem fazer parte da vida dela financeiramente, porque ela é muito pobre, então eles querem ajudar ela a pagar a escola, a faculdade e tudo mais. E ela começa a perceber que o que eles estão tentando fazer com ela é meio que tentar fazer ela substituir a filha. Então, eles querem que ela estude na mesma escola que a filha estudava, eles estão planejando dar para ela tudo o que eles dariam para a filha no futuro, pagar a faculdade e tudo mais. E aí algumas coisas sobrenaturais começam a acontecer quando a Sasha começa a meio que reproduzir no corpo dela coisas que não são dela, né? Hábitos, tiques e até visões que ela percebe que estão vindo, na verdade, da influência desse coração que ela ganhou da Beck.
E quando a série começa no primeiro episódio, você acha que ela nem vai se enquadrar tanto no horror, que vai ser mais um suspense, um thriller psicológico. E a cada episódio a série vai ficando mais louca. E você vê que é um horror louco demais, sim. Eu não posso dar spoiler, né? O problema de dar sinopse de série de horror é isso. Mas tem... acaba dando um pouco de spoiler, porque eu não posso falar dos outros episódios. Mas tem uma seita bizarra ali na comunidade. E essa seita está envolvida com a morte da Becky, com a quase morte da Sasha, com o transplante de coração. Enfim, vai cada vez mais virando uma parada bem macabra. E, assim, a única coisa que eu falo para as pessoas na hora de dar recomendação dessa série é: só tem uma temporada e foi cancelada. Então, se for assistir, assista assim como eu indiquei assistir Marianne. E vai, assim, pensando que é um filme com um final em aberto. Que aí você aproveita e nos decepciona, porque não vai ter outra. Boa. Próxima posição. Ó, a próxima posição, eu coloquei aqui uma série que eu estou gostando tanto dela que eu ousei colocar ela aqui na lista mesmo sem ter acabado de assistir. Por quê? Na hora de falar de filmes, eu acho que o Brasil é um país que tem inúmeros filmes de horror incríveis, né? Tanto independentes quanto que já ganharam aí muito espaço no cinema. Na hora de falar de séries, né, eu confesso que, talvez pela questão do YouTube, onde a gente está sempre buscando falar do que é mais mainstream, eu sempre tenho muita dificuldade de encontrar séries nacionais de horror que me agradem todas as minhas expectativas. E eu fiquei completamente realizado com a série que estreou essa semana na Globoplay, que é Desalma, né? Ainda não terminei de assistir, então eu tô num medo de, tipo assim, indicar essa série aqui e depois acabar de assistir e ficar revoltado. Mas o que eu vi... É muito interessante ver a Globo investindo em gênero, né? Investindo em ficção. Nunca esperei. Desde o começo do primeiro trailer que teve de divulgação dessa série, eu falo, gente, essa série não é a cara da Globo. Porque vou só até fazer um parêntese aqui de uma série que eu não botei na lista, mas que eu tenho um carinho bem grande por ela, que é a série nacional feita pela Globo também. Teve uma série mais de comédia, na verdade, que era Vá de Retro, que lançou há uns... Eu acho que faz uns 4 anos que lançou essa série já. Que tinha a Mônica Iose e o Tony Ramos. E o Tony Ramos fazia meio que ele era o demônio, né, que fez um acordo com a Mônica Iose, que era uma advogada, se eu não me engano. E eu lembro que naquela época saiu muita notícia, porque, tipo assim, para variar, o público evangélico no geral queria boicotar a Globo, né? Porque estavam fazendo uma série ali que tinha o capeta tanto no nome quanto no elenco. E aí, depois dessa época, eu vi o pessoal da Globo falando que eles não investiriam mais nesse gênero de tratar com temas macabros, né? Porque a Vá de Reto, na época, foi cancelada, inclusive, deu até um prejuízo financeiro para a Globo, porque eles chegaram a levar processo, enfim, coisas nesse sentido, coisas bem bestas. Então, quando eu vi os anúncios de Desalma, eu fiquei assim, gente, parece que agora eles vão investir no horror e no horror de verdade, porque Vá de Reto ainda era meio comédia, né? Para quem está assistindo aí e não sabe do que se trata, eu inclusive peguei a sinopse aqui para me ajudar, para eu não dar spoiler, já que eu não acabei de assistir ainda. A gente tem ali uma cidade que, se eu não me engano, é fictícia, eu acho que não existe aquela cidade mesmo, que é a cidade de Brígida, né, que na história fala que ela foi fundada por imigrantes ucranianos, se eu não me engano. A gente tem ali na história da cidade que eles celebravam uma festa de origens pagãs que era toda ligada a ritos de fertilidade, né? E que essa festa dele depois ela foi incorporada no calendário dos cristãos, né? E aí, assim, aconteceu um desaparecimento de uma menina, que eu acho que o nome dela é Alina, né? No ano de 88, na época que teve esse ritual pela última vez. E esse desaparecimento da menina fez com que a festa característica deles ali fosse banida do calendário da cidade, né? E aí, 30 anos depois disso, eles decidem tomar essa tradição e assim que eles decidem voltar a realizar o ritual tradicional ali, a festa, né, o festival, algumas... É muito difícil falar sem dar spoiler. Coisas misteriosas vão começar a acontecer, né? Então vão ter
3 mulheres ali que vão passar por algumas transformações, por algumas perdas. Vai ter muitos rituais de bruxaria. E eu achei legal que, na minha opinião, a série está se baseando em muito conteúdo estrangeiro, mas dando uma cara brasileira, né? Sim. Que eu tô comparando bastante o que eu tô vendo nela com o que eu vi em Bom Dia, Verônica. Que eu quase botei Bom Dia, Verônica aqui na lista, mas não botei porque eu achei que não enquadra no horror, que vai muito mais pro lado policial, né? Uhum. Mas posso fazer um bônus aqui, que eu achei que Bom Dia, Verônica soube trazer uma série com tudo que o pessoal que é fã de thriller policial gringo gosta, mas com uma cara bem brasileira, com cenários cotidianos bem Brasil, você vê São Paulo ali o tempo todo. Eu tô sentindo a mesma coisa em Desalma. Espero continuar assim até o último episódio. Né? E eles já aprovaram a segunda temporada, hein? Sim. Isso Então vai já ser tô muito ansioso legal. aí. Muito legal. Maravilha. Próxima posição. Beleza. Na próxima posição, eu coloquei uma que eu acredito que já é bem conhecida, porque muita gente fala dela, e é Penny Dreadful, né? Penny Dreadful, só a série original, porque foi lançado esse ano um spin-off, que é Penny Dreadful City of Angels, que tinha tudo para ser ótimo e foi horrível. Então, se você não assistiu o spin-off da série, não assista. Cara, mas quais spin-offs funcionaram, cara? É difícil, viu? É uma ótima pergunta. Né? É difícil, cara. Porque assim, uma série já tem tanto para explorar. Eu acho assim, cria outra história. Sim. Né? Eu tô tentando pensar aqui se eu conheço algum spin-off. Cara. Pois é. Não, de fato, eu acho que é bem difícil você achar algum spin-off que funcione. Mas, enfim. Tá. Vou voltar de Penny Dreadful. Mas, enfim, Penny Dreadful é uma série que ela tinha meu carinho desde a época que foi lançada, porque ela lida com os 2 temas que eu mais gosto, né? Que são unir ali o cinema e a literatura. E a proposta da série é uma coisa que desde o início já me cativava bastante, que ela vai pegar vários personagens literários que não estão conectados, né? Então a gente tem ali desde o Dr. Victor Frankenstein, tem o lobisomem, né? Tem a figura do vampiro, tem o Van Helsing, até alguns mais góticos, mais clássicos, tipo o Dorian Gray, né? Do retrato de Dorian Gray, e vai misturar tudo num comboio, né? E botar o pessoal caçando esses monstros aí. Os personagens eu gosto bastante também. A Eva Green, na minha opinião, ela nasceu para interpretar eu esqueci o nome da personagem da Necromante, que era... Eu não lembro o nome dela, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, que é a protagonista. Na minha opinião, é o papel da vida da Eva Green. Ela tá incrível ali. Acho que é Vanessa o nome dela. Se não for, não vai ficar sendo aqui. É uma série que eu gostei muito, que eu achei que ela foi dando uma caída ali para a 3ª temporada, mas souberam finalizar ela na hora certa, né? Então, assim, ela tem final, é tudo bem amarradinho. Quem nunca assistiu, recomendo que assista, porque mistura ali referência literária, horror e aventura, tudo na medida certa. Então, gosto bastante. É uma série bem completa mesmo. É uma série bem completa. Nossa, eu podia ficar 10 horas só falando da atuação da Eva Green, em todos os momentos que ela aparece possuída, em todos os momentos em que ela tem questões psicológicas que afetam ela, porque aí escuta vozes conversando com ela. Ela tem alguns momentos em que você olha para ela na série e você enxerga ela mais como vilã ou antagonista, né? Em alguns momentos em que ela é heroína. Exatamente, ela é espetacular. Próxima posição, Felipe. Só confirma aqui para mim, porque eu acho que qual que é o número que eu falei agora? Agora a próxima é a 5ª. Deixa eu ver se aqui tá certo. 5ª, 4ª... Tá certo, na 5ª. Beleza. Ok, no 5º lugar aqui, eu disse que eu ainda ia falar de American Horror Story, né? Porque eu tenho 2 temporadas que eu separei para falar assim, ó, essas temporadas aqui eu preciso chamar elas de séries separadas, né? Séries específicas. A primeira que eu coloquei aqui, então, foi American Horror Story Cult, que eu tenho uma galera muito grande que me acompanha por causa de American Horror Story, e eu sei que tem muita gente que detesta essa temporada.
American Horror Story Cult é a 7ª temporada, foi lançada em 2017. E eu sempre falo dela como se ela fosse uma série à parte, né? Porque, de fato, ela é a série mais... Perdão, deixa eu reformular. Eu sempre falo dela como se ela fosse uma série à parte, porque ela é a temporada mais diferente. É a única temporada da série inteira que não lida com nada sobrenatural, então não tem nenhum fantasma, não tem nenhum demônio, nem nada que aparece ali. E é uma temporada inteiramente sobre política. Então ali a gente tem 2 personagens, né, que são a Ellie e a Ivy, que são um casal de lésbicas que tem um filho. E a série, o primeiro episódio da série começa no dia das eleições de 2016 dos Estados Unidos, onde o Trump foi eleito. E a gente vê a eleição do Trump acontecendo, e isso desencadeia um verdadeiro horror na vida dessas mulheres, principalmente da Ellie, que é interpretada pela Sarah Paulson, porque ela acha que a vida dela vai desmoronar a partir daquilo, porque na época que o Trump foi eleito, ele propagava tudo aquele discurso, né, de ódio a minorias, tudo mais. Então, o pessoal da causa LGBT que achava que se ele fosse eleito seria o fim para eles. Então, assim, ela leva isso a um extremo, e isso desencadeia nela várias fobias, porque ela já tinha algumas fobias que ela buscava tratamento, e essas fobias começam a fazer ela ter alucinações e tudo mais. Ao mesmo tempo, em paralelo, a gente tem o personagem do Evan Peters, que se chama Kai, né? Que é um extremista da direita, que ele é super a favor do Trump, e que ele é exatamente aquele cara radical do discurso de que acha que as minorias sociais têm sim que se submeter ao homem branco, hétero, que é como ele se representa, né? E ele tem um plano aí de fazer o que ele acha que o Trump fez, que na visão dele, o Trump se utilizou de um discurso que incitava medo nas pessoas para conseguir a popularidade dele. E ele planeja fazer a mesma coisa ali, utilizando fantasias de palhaços, que aí a série resgata uma época lá em 2016, onde realmente teve um auge aí nos Estados Unidos de palhaços aparecendo na rua e sendo filmados, né? Ele vai usar esses palhaços aí, então, para causar medo na população, e não posso dar mais detalhes de como a história desses dois aí vai se relacionar, mas a questão é a seguinte, essa série, né, American Horror Story Cult, na minha opinião, um grande exemplo de como você, de fato, não precisa de nada sobrenatural para causar medo, para causar espanto, né? Porque eu gosto muito que, independente dos seus valores políticos e de com qual lado aí você se identifica, porque hoje em dia tudo está muito extremista, né? Tem 2 lados bem distintos. A série, ela cumpre um papel muito bom, porque quando você assiste ela até o final, você entende que a mensagem dela é assim, que o horror é no extremismo, independente se é de direita e esquerda, né, se é democrata ou republicano, porque ali você vê personagens que são verdadeiros monstros, né, dos 2 lados, e os dois caem nisso quando eles vão pro extremismo. Interessante isso, e a gente vive a mesma situação no Brasil, né? Exatamente. Esquerda, direita, com os ódios exacerbados, que é um negócio que a rede social desenvolveu muito isso. Isso, com certeza, com certeza. E inclusive, eu fiz um projeto lá no Toga Voadora de reassistir American Horror Story esse ano em lives com as pessoas, né? Não reassistir em live, reassistir em casa e comentar em live com as pessoas. Porque esse ano a gente não teve uma 10ª temporada por causa da pandemia. E aí coincidiu de que há 2 meses atrás a gente reassistiu o Cult, né? E reassistir essa temporada hoje, no Brasil de hoje em dia, porque na época... É pesado, né? É muito pesado. É muito pesado. E fala assim, nossa, a gente está vivendo isso. Sabe? Então, assim, é uma temporada que muitos fãs de American Horror Story não gostam, porque o público de American Horror Story, os fãs da série, divergem muito, né? Porque tem gente que chegou acompanhando a série por causa da temporada mais adolescente das bruxas. Tem gente que gosta da temporada mais brutais. Então, o público briga muito entre si. No geral, muita gente fica decepcionado com essa temporada por ela não ter nada sobrenatural. Mas eu acho que ela é uma das temporadas que mais cumpre o seu papel aí em trazer essa crítica. É que tem essa questão, assim, queremos ficção. Exatamente. Eu acho que a American Horror te vende essa ficção de você falar assim, tá, eu quero sair
do meu dia a dia, eu quero descansar. Sim. E assim, o casting é maravilhoso sempre, é muito bem feito, né? E quando você cai numa situação dessa de crítica pesada, é um horror duro, porque é um horror realista demais, né? Esse hiperrealismo é necessário, mas é pesado. Sim, com certeza. A tua quarta posição. Na quarta posição, eu coloquei uma série aqui que eu fiquei muito em dúvida. Eu vou botar ela na quarta posição ou não? Porque é o seguinte, antes de eu falar o nome da série, essa é uma série que não tinha como eu não me apaixonar por ela, porque é uma série que adapta as histórias de um dos meus autores prediletos. Só que eu confesso que a primeira vez que eu assisti a série eu me decepcionei um pouco, mas assisti uma segunda vez, gostei muito, e até hoje eu tenho uma relação muito complicada com ela. Mas achei que ela merecia o quarto lugar da lista, que é Castle Rock, né? Eu acho triste que Castle Rock não se popularizou no Brasil, até por uma questão de streaming, né? Hoje em dia, o povo esqueceu. Eu acho que eu ia falar uma coisa que eu nem posso falar no YouTube, né? Eu ia falar que o povo esqueceu como é que pirateia a série. É melhor nem botar isso, corta essa parte. Mas, sim. Mas enfim, acho que a Netflix acabou deixando as pessoas muito acomodadas em buscar séries que estão em outros streamings, né? Principalmente quando a série não chega em nenhum streaming brasileiro, que foi o caso de Castle Rock. Castle Rock foi lançado pela Hulu lá fora, e a não ser que eu esteja meio desatualizado, eu acho que até hoje ela não foi lançada em nenhum streaming que tem aqui no Brasil. Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que não. Acho que não foi mesmo, não. Castle Rock é uma série bem complicada de eu dar uma sinopse. Então, assim, a melhor sinopse que eu posso dar é a seguinte. Da mesma forma que, às vezes, alguns autores pegam, por exemplo, personagens de contos de fadas e misturam eles, cada um num contexto diferente, numa mesma cidade, ou da mesma forma que Penny Dreadful faz isso com os personagens de horror gótico e tudo mais, Castle Rock faz isso com os personagens de Stephen King, né? Muitas pessoas que foram assistir a série, que são fãs de Stephen King, se decepcionaram porque acharam que iam assistir uma adaptação dos livros, o que não é o caso. Para quem não é tão conhecedor do autor, o Stephen King, quase todas as histórias dos livros deles se passam no universo compartilhado e se passam no estado do Maine. E ele intercala muito ali entre duas cidades principais. A cidade de Derry, que é onde se passa It, a Coisa, né, que é uma das principais obras dele, e a cidade de Castle Rock. Então, Castle Rock é uma cidade conhecida por ter muitos eventos macabros, né? Ali na primeira temporada, então, ele pega vários personagens, não tem personagens que são eu esqueci o nome em português do Rita Hayworth, acho que é Redenção de Shawshank mesmo, deixa eu reformular aqui. Então ele pega personagens ali da Redenção de Shawshank, né, que é um dos melhores contos dele, ele pega detalhes do conto O Corpo também, e de vários outros filmes e mistura todos esses personagens desses eventos ali na cidade de Castle Rock. Então a gente vai acompanhar ali uma história meio investigativa, né, sobre um cara que apareceu sem fala e meio que sem memória no meio de uma prisão, que é a prisão de Shawshank. Todo mundo quer saber quem é esse cara, ao mesmo tempo que acreditam que ele possa estar relacionado com eventos sobrenaturais aí da cidade. Como eu disse, é muito difícil eu dar sinopse sem entregar spoilers, porque tem coisa no segundo episódio que se eu falar já entrega spoiler aí. Mas assim, é uma série que eu acredito que para você gostar dela, ela acaba exigindo que você conheça um pouco do universo do Stephen King. E eu acho que isso é um defeito da série. Por isso que eu acho complicado eu ter colocado ela aqui no ranking. Porque eu que fui... Sabe aquela sensação legal que você tem de identificar os easter eggs e as referências? Sim. Eu sinto que a série depende muito disso. Então, não estou dizendo que quem não conhece Stephen King não vai gostar. Porque tem muita gente que gosta, né? Mas deixa aí a dica aqui. Se você for assistir e ficar muito confuso, né? Recomendo que procurem aí vídeos da internet, do pessoal explicando as referências, explicando os personagens, que com certeza te dá um up a mais aí para você se inteirar do assunto. E agora as principais, hein? Terceiro Top lugar. 3, né? Eu tava morrendo de medo de ter colocado errado aqui, porque eu tinha colocado 2 com o número 4, mas tá certo que foram só 10. Chegou. Bom, no terceiro lugar aqui, eu coloquei
a outra temporada que eu disse de American Horror Story que eu ia colocar separado, que não dá para eu falar que é a minha série de horror favorita, porque esse ano 2 séries que foram lançadas aí venceram ela. Mas no terceiro lugar eu coloquei American Horror Story Asylum, né, que é a 2ª temporada. Tem muita gente que discorda. Incrível. Sim. Eu adoro. Muito obrigado. Muito obrigado porque você concordou. Porque eu falo assim, eu sou super da opinião de que horror, cada um gosta de uma obra, tem gente que discorda, mas quando as pessoas começam a falar mal de American Horror Story Asylum pra mim... Não, é incrível, tão incrível. Triste. Eu assisti American Horror Story Asylum em 2012, quando lançou mesmo. E desde lá eu já reassisti 3 vezes. E cada vez eu gostei mais. A gente vai acompanhar ali o hospício de Briarcliff, né? Na década de 60 ou 70. Acho que passa nas duas. Tanto na década de 60 quanto na de 70, porque tem um grande período de tempo que se passa ali na história. Que é um manicômio bem no estilo da época em que a psicologia estava começando a se desenvolver, né? Então, os manicômios eles não tinham psiquiatras, eles tinham, na verdade, freiras e padres que faziam exorcismos nos pacientes e médicos, muitas vezes, com metodologias bem brutais, como tratamento de choque, né, e outros tratamentos bem piores que vão ser mostrados aí na série. Então, é uma temporada que, por si só, não precisava ter nenhum elemento sobrenatural, né, que o horror humano ali já ia ser suficiente. Mas tem muito elemento sobrenatural e tem uma salada mista nessa temporada, por quê? Acho que a gente pode separar em 3 histórias principais, né? A gente tem o personagem do Evan Peters, que é o Kit, que ele foi preso acusado de ter matado a esposa dele. Só que quem matou a esposa dele foi um serial killer, né, chamado de Cara Sangrenta, Bloodface. E todo mundo está achando que esse serial killer é ele, né? Mas ele, desde o começo do primeiro episódio, dá para você sacar que não é, porque é meio que o protagonista. Só que acontece que ele está alegando para todo mundo que ele foi abduzido por alienígenas, né? Que a esposa dele foi abduzida por alienígenas. E todo mundo acha isso meio bizarro, mas realmente existem aliens ali no meio dessa temporada, que já é uma coisa que o pessoal acha bem esquisito. E, paralelamente a isso, a gente tem uma repórter, que é interpretada pela Sarah Paulson, que é a Lena Winters, que ela chega ali querendo investigar e descobrir mais sobre esse assassino, mas ela acaba sendo presa, porque ela é lésbica, então eles vão fazer um tratamento com ela no hospício para tentar curar, né, entre aspas, o que eles chamam de lesbianismo. É bem dela. pesado isso na série. É muito pesado, nossa. E aí ela eu não posso dar spoiler também, mas ela é quem mais vai se relacionar aí com o serial killer, né, o assassino. E tem uma terceira história ali, que é uma das feiras que é possuída por um demônio, né, por um demônio Satã mesmo, não um demônio pessoa. E aí, então assim, são 3 coisas nada a ver. Tem um capeta no corpo de uma freira, tem uma repórter investigando um serial killer e tem um cara que fala que a esposa foi abduzida por aliens. Mas a série intercala tudo isso muito bem. E assim, é muito complicado eu conseguir... Não posso falar aqui da mensagem final da série, porque senão eu entrego o final da temporada. Mas eu acho que o horror, ele é um dos gêneros que mais consegue te passar mensagens de forma impactante. Sempre que o horror ele tá ali para te entreter, tá ali para te assustar, mas sempre que ele consegue tratar sobre temas delicados, ele consegue trazer também aí uma repaginada histórica, né, para você conhecer coisas que realmente aconteceram no passado, e quando ele te faz pensar e refletir sobre coisas da sua vida, do mundo em que a gente habita, eu acho que, nossa, a experiência é 10 vezes melhor. E eu acho que American Horror Story Asylum cumpre bem esse papel. Sem dúvida. Segunda posição. Segunda posição, eu já vou explicar, já vou falar de antemão que talvez eu tenha trapaceado para colocar o meu top 2. Por quê? Eu fiz uma coisa parecida com o que eu fiz em American Horror Story, que é pegar uma série antológica e colocar como as temporadas como séries individuais, mas porque precisa, porque são 2 séries diferentes.
E vai cair num clichê, porque é a queridinha do momento de todo mundo, mas, gente, não é só a minha série de horror favorita. É a minha série favorita da vida. Em segundo lugar, eu já vou botar as duas juntas aqui. Eu coloquei em segundo lugar A Maldição da Mansão Bly, que lançou agora em outubro, e em primeiro lugar A Maldição da Residência Hill. Né? Muito assim, bom, muito bom. Eu podia fazer uma live com você de 3 horas só falando dessas duas séries. Sim. Mas... assim, a atuação é impecável, fotografia impecável, ambientação, trilha sonora. Eles acertaram muito, né? Tudo. Na hora de pensar em qual botar em top 1 e qual botar em top 2, a única razão pela qual eu botei A Maldição da Mansão Bly em top 2 é porque eu já assisti A Maldição da Residência Hill 2 vezes. E na Maldição da Residência Hill, talvez seja porque eu esteja sendo imparcial, porque eu amei muito. Até hoje eu não consegui achar um defeito naquela série. eu reassisto A Maldição da Residência Hill e eu não consigo falar um defeito. Eu coloquei A Maldição da Mansão Bly em segundo, porque, assim, quando eu olho para ela, eu amei demais também, mas ainda consegui achar alguns defeitos em questão de roteiro da temporada como um todo, que ficaram umas pontas soltas, e que tem uns episódios ali que eu acho que... Aquele episódio de meio de temporada, que dá uma barriga, que você fica com... perde um pouco o ritmo. Mas, assim, pouquíssimos defeitos. Continuo achando uma série excelente. E trabalha com o que eu mais gosto, né? Que é você pegar livros, e principalmente livros clássicos de horror, e daí uma repaginada para eles. A Maldição da Mansão Bly é uma grande homenagem aí ao Henry James, né? O Henry James, na literatura norte-americana, ele é um autor extremamente renomado, prestigiado. Aqui no Brasil, ele não é tão conhecido pelo público em geral, né? Porque o público de nicho conhece bastante ele. Uma coisa que eu achei muito massa é que o livro central que dá inspiração para A Maldição da Mansão Bly é A Volta do Parafuso, né? Que é o livro que conta ali a história da governanta que vai para a Mansão Bly e vai ter que cuidar dos dois irmãos, o Miles e a Flora. Só que essa temporada ela não ficou só na Volta do Parafuso. Ela queria homenagear a carreira do Henry James como um todo. Então, se você for contar todas as referências, a temporada ela está adaptando aproximadamente 10 contos diferentes do Henry James. O principal é A Volta do Parafuso, mas tanto que cada episódio tem o título do episódio é o título de um dos contos ou novelas do Henry James, né? Então, em cada episódio, eles buscam adaptar, pelo menos assim, alguma cena ou algum plot que seja de um dos livros dele. Inclusive, muita gente que assistiu A Maldição da Mansão Bly comentou na internet falando assim que, nossa, parece que A Maldição da Residência Hill você tinha uma história linear, que era uma história só. Nessa parece que tem tantas histórias se intercalando. Eu não sei se o pessoal chegou a achar isso um defeito ou não, mas isso realmente é notável porque eles estão, de fato, misturando várias histórias diferentes do autor e tentando fazer elas ficarem conectadas, né? Eu digo que A Maldição da Mansão Bly é uma série ideal para você assistir 2 vezes. Porque na primeira você vê e você fica tipo assim, eu gostei, mas tem umas coisas esquisitas nessa série. Quando você vê a segunda, não, agora tudo fez sentido, tá tudo ligado. É muito boa. Eles acertaram em tudo ali. Sim, é boa demais. Tá muito bem resolvido. Sim. E aí, no primeira posição, eu coloco A Maldição da Residência Hill, né? Que aí é inspirado em um livro só, que é A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. E eu sou da seguinte opinião. Quando na internet, quando os fãs de livros costumam ser muito chatos com adaptações, né? Eu faço parte aí da geração que, quando era criança, leu Harry Potter, depois foi ver Harry Potter no cinema. Então, desde essa época, eu já via gente xingando, desde a época do Orkut, falando, não, estão mudando a história, assim, não. Só que depois de crescer e amadurecer muito, assim, eu acredito que série, filme, eles têm direito, não só o direito, às vezes eu acho que até o dever, de, na hora de se é uma adaptação de livro, né, não ser igual ao livro, né, porque afinal são obras diferentes. Então você tem o direito de se distanciar da história, de trazer uma nova narrativa. E, na minha opinião, A Maldição da Residência Hill é uma das melhores adaptações de obra que eu já vi.
Por quê? Ele não conta a mesma história do livro. Só que ele mostra que ele que eu estou dizendo, no caso, o Mike Flanagan, né? Que não é o único roteirista, mas é o principal criador e diretor e tudo mais. Ele mostra que ele pegou completamente a essência, a mensagem do livro da Shirley Jackson, né? Que é a Assombração da Casa da Colina, e conseguiu colocar ali numa nova história contada na série. Então, enquanto no livro a gente tem 3 personagens que estão fazendo parte de um estudo científico, ele pegou esses 3 personagens e colocou ele como os irmãos ali de uma família que vai se mudar para aquela casa. E aí ele deu mais profundidade para aqueles personagens, né? Deu mais história para eles. E se eu falei que a Maldição da Mansão Bly é uma série para você assistir 2 vezes, a Residência Rio precisa assistir 3. e a cada vez que você assiste, você vê que a série é mais perfeita, porque você como pega ela é vários contada, detalhes, sim. Isso mesmo. Como ela é contada fora de ordem cronológica, né? Quando você vê de novo, já sabendo todos os acontecimentos, você fica assim, gente, que coisa genial. Então, acho muito fantástico. Eu adorei as 2. Eu também. De repente está com o tempo super esgotado. Reta final. Onde a gente te acha hoje nas redes sociais? Nas redes sociais, o melhor local para me achar é no Instagram, porque colocando lá o Felipe Barbosa, né? Você vai achar não só no meu Instagram, mas de lá você já acha o link para o YouTube, tanto para o meu canal solo, que é o Felipe Barbosa, quanto para o Toga Voadora, que é o canal onde eu costumo falar de séries. Então, o melhor é encontrar lá no Instagram. Só um detalhe que Felipe escreve com 2 letras P. F-E-L-I-P-P-E. Mas bota lá, @o Felipe Barbosa, que você consegue me encontrar. Maravilha, meu amigo. Obrigado pela tua entrevista. Foi muito enriquecedora. E é sempre um prazer conversar com você. A gente vai estar fazendo programas agora, pós o Horror Expo Lives. A gente vai estar fazendo programas semanais. E aí eu quero marcar algumas vezes com você para a gente destrinchar algumas séries. E aí trabalhar 1 hora, 2 horas em detalhe nesses. Com certeza. Tem muita coisa legal para desenvolver. Que podendo falar com spoilers, a gente destrincha bastante. Exato. Maravilha. Adorei. Certinho. Muito obrigado. Agradeço demais o convite. Um abraço. Abraço.